Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é a Sob Investigação. Antes de começar o começo, vamos lembrar, se você está me ouvindo pelo Spotify ou pela Apple Podcast, deixa a sua avaliação, gente, deixa suas 5 estrelinhas, ajuda demais, vocês não têm noção do quanto ajuda a distribuir, a plataforma entender que o Sob Investigação é interessante e distribuir para pessoas que não conhecem ainda o podcast. Então, se você puder, você ainda não fez, por favor, deixe a sua avaliação, pelo amor de Deus. Outra coisa, segundo avisinho, rápido, nós temos campanhas de apoio financeiro, tá? Tá aqui na descrição o link, você clica e é redirecionado para a plataforma do Apoia-se, que é para onde agora eu vou direcionar os nossos apoios, né? A campanha da Aurelo e da Patreon vai ser descontinuada já, e aí vai tudo pro Apoia-se. Então, caso você, sei lá, sinta que esse mês é o mês que você vai ajudar, lá tem várias faixas de apoio, começando agora com R$5, aumentou um pouquinho, né? A inflação inflacionou, gente. Inflacionou o apoio de R$3, foi para R$5, mas lá tem todas as novas vantagens dos apoios, as faixas de apoio, os valores, mudou o nome das categorias, mudaram também as vantagens, questão de sorteio, tá tudo bem explicadinho lá. Você escolhe o valor que você quer dar, tá? A partir de R$5. Então, é só clicar aqui, tá? Deus toca no seu coração e que você resolva que este mês é o mês de apoiar e que, dentre tantos podcasts, talvez, que você goste, eu fui escolhida para ser agraciada. Essa série documental sobre o Batomushi, o Naufrágio da Justiça, que é o nome, né, dessa série, ela conta o caso do naufrágio do Batomushi 4. Ela estreou na Max, na plataforma da Max, né, no dia 18 de março. E ao contrário da Netflix, que é a pioneira na forma de lançar séries, né, já com todos os episódios disponíveis, a Max continua uma millennium como eu e lançou a cada semana um episódio novo, como era na minha época, a época jurássica. No total, foram 3 episódios, de em média 1 hora de duração, com o Guto Barra e a Tatiana Issa na direção. A nota no IMDb é de 7.7 e a sinopse lá é a seguinte. Enquanto a multidão aproveitava os fogos de artifício do Ano Novo no Rio de Janeiro, 55 pessoas encontram um destino trágico a bordo do Batomushi 4. Décadas depois, famílias ainda lutam por justiça em um caso histórico de impunidade e fraude corporativa no Brasil. Essa série mistura a ideia de documentário com a dramatização, além de trazer em depoimentos vítimas sobreviventes e parentes de vítimas fatais, como o caso do Bernardo Amaral, filho da atriz Yara Amaral, né, que era uma atriz da Globo, que acho que é o nome mais conhecido que estava presente nesse acidente, e também ele traz jornalistas, radialistas, envolvidos na cobertura desse caso. O naufrágio aconteceu no dia 31 de dezembro de 1988, no meu Rio de Janeiro. Como eu gosto, eu amo documentários e séries documentais que começam com contextualização. Então, eles iniciam explicando o momento histórico que o Brasil estava passando. Era o ano em que a Constituição Federal, a primeira Constituição depois do período da ditadura militar, e foi o ano da promulgação dela. Então, era uma Constituição, é uma Constituição mais progressista, voltada para direitos humanos, mais garantista, abrangendo temas mais democráticos, com uma participação popular, e com ela, logo viriam as tão desejadas eleições diretas para o presidente, que foi no ano seguinte, 1979, que quem não lembra, quem ganhou essas eleições foi o Fernando Collor de Mello. E também vamos lembrar que esta Constituição Federal é a que é vigente hoje. A Fátima Bernardes já era repórter da Globo. Gente, eu fiquei abismada, porque eu não sabia que a Fátima Bernardes tinha ficado na Globo quase o tempo que eu tenho de vida nessa terra. Eu não tinha noção de que em 88 Fátima Bernardes já estava na Globo. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ela ficou uma vida, literalmente, naquela emissora. Nossa Senhora. O Batomushi, ele já era conhecido por quem costumava realizar passeios pela Baía de Guanabara naquela época. Inclusive, esses passeios existem até hoje, gente. E o Batomushi, né, tanto o 3 quanto o 4, saíam da Enseada de Botafogo, ali na Avenida Repórter Nelson Moreira. Ali é meio Urca, meio Botafogo, no meado ali dos 2 bairros.
E ele fazia passeios contornando o Pão de Açúcar e aí, nesse caso, indo até Copacabana. Gente, outra curiosidade. Vocês não vão acreditar. Eu trabalhei por alguns anos em Botafogo, numa filial de uma empresa norte-americana ali na Rua da Passagem. Botafogo. Só vocês colocarem aí no Maps ou no Google Maps que vocês podem ver. Da Rua da Passagem até o Corpo de Bombeiros, que fica ali na Nestor Moreira, na Avenida Nestor Moreira, que vocês vão ter noção de distância e de proximidade. Gente, juro, eu nunca imaginei que ali fosse de onde os barcos do tão famoso acidente do Batomushi tinham acontecido. Eu fiquei ali, tipo, uns 4 anos, passando ali, de vez ou outra, não passava sempre. Eu só passava ali quando eu ia de carro pro trabalho, mas geralmente eu ia de metrô. E eu sempre achei que ali fosse só, tipo, um restaurante pequeno. Porque é um canto que fica entre um posto de combustível e o Corpo de Bombeiros. Mas ele é pra dentro da rua, assim, sabe? Ele não fica na beirada da rua que nem o posto e que nem o Corpo de Bombeiros, que é bem grande, você vê. Ele é bem assim pra dentro. Então, assim, você passa tanto na avenida quanto pela calçada e você nem presta muita atenção. Tem um restaurante mais pra frente, que é mais pra Botafogo, né? Antes de chegar na sede do Botafogo, do time de futebol, que é o Fogo no Chão, que é bem famoso, assim, que eu nunca tive dinheiro pra ir. Nem na época tinha o Groupon, né, gente? Nem quando tinha ainda o Groupon, né, que estava vigente na época, nem quando aparecia cupom lá do Fogo do Chão, eu não tinha como ir, porque eu não tinha dinheiro, porque é bem caro. Então, assim, era muito perto do Fogo do Chão. Então, assim, nunca imaginei. E aí, quando eu vi o lugar na série que mostrou a avenida, me deu um clique, assim, sabe? Porque, cara, é muito estranho você saber que um lugar que você passou tantas vezes, aconteceu algo tão pesado, tão marcante, nem parece. Aí, voltando pro caso. Os supostos donos do Batomushi, apontados no documentário, seriam o Faustino Vidal, o Álvaro Pereira e o Avelino Ribeiro, que era um espanhol. Nesse dia, no Réveillon, o comandante do barco era o Camilo Faro, e aí ele chegou a comentar com as filhas por telefone que ele não sabia se haveria o passeio do Réveillon para ver o show de fogos de Copacabana, porque o mar estava muito mexido. E aquela ligação foi a última que a família falou com ele. Os 2 barcos que estavam no cais do Sol e Mar, né, do restaurante, eram os Batomushi 3 e o 4. E eu fiquei pensando, tá, tem o Batomushi 3 e tem o Batomushi 4. Então quer dizer que tem o Batomushi 1 e o Batomushi 2. E cadê esses barcos? Estavam operando, foram repassados para frente, foram aposentados, alguma coisa assim. Eu até cheguei a procurar, mas assim, não achei nada explicando, eles também não falam na série, mas não sei, fiquei pensativa, sabe? Tipo, cadê os outros barcos? O que aconteceu com os outros barcos? O 1 e o 2 para só terem ali o 3 e o 4. Os sobreviventes dizem que os 2 barcos estavam lotados e, pelo que eu compreendi, você comprava o bilhete, que não era barato, e você comprava o bilhete para o passeio, e aí na hora você escolhia em qual barco você queria ir, se no 3 ou no 4, porque o Heitor mesmo, né, ele, que é um dos sobreviventes que eu vou falar daqui a pouco dele, ele comenta que ele ia pro 3 com a Fátima, né, namorada dele na época, e tava muito cheio o 3, então ele resolveu ir pro 4. Então, dá a entender de que assim, você comprou um bilhete para o passeio. Qual barco você vai? Não importa, pode escolher qualquer um deles. E aí começou a chover, que é um ponto muito importante. No Batomushi 4, tinha até um grupo de música tocando, chamado Grupo Café com Leite. E ambos os barcos saíram 9h30 da noite, juntos. Tem uma dramatização do barco na água, de como seriam as pessoas lá dentro desse barco, e a gente vai ouvindo os depoimentos. Mesmo eu não gostando muito dessa mistura de realidade com ficção, eu confesso que me deu uma angústia, porque assim, você fica olhando e aí você visualiza mentalmente a cena daquelas pessoas ali, falando e fazendo exatamente aquilo que está sendo dramatizado, mas com o rosto daquelas pessoas que estão dando depoimento. Sabe, é quase como... Sabe quando você vê um crime sendo cometido num vídeo gravado de uma câmera de segurança? É agoniante, porque aí você fica assim, meu Deus, dá vontade de você entrar na câmera assim, pegar a pessoa e falar, sai daqui, você vai ser morto, um negócio assim, sabe? Nossa... É como eu disse, é agoniante. No barco tinham 2 andares, né? No andar de cima ficavam umas cadeiras de plástico para as pessoas se sentarem,
que eu achei muito esquisito, porque você pagar caro num bilhete de passeio para você ficar sentada numa cadeira de plástico num deck de barco, acho o cúmulo. Achei isso o cúmulo. Nem para botar umas cadeiras decentes para as pessoas sentarem, porque cadeira de plástico no topo de um barco que vai pro mar na chuva, você imagina o perigo também disso. E aí no andar térreo ficava o grupo, né, musical tocando e a mesa de comida e de bebida. E aí no subsolo como se fosse, né, o subsolo do barco, ficavam os 2 banheiros. Mas mal o barco saiu, a comida acabou. O que já demonstra que, apesar deles dizerem que todos os passageiros, né, sobreviventes dizem que estava tudo muito bem arrumado, a mesa estava bem montada, parecia tudo muito organizado. Só que, se mal começou, já acabou a comida, demonstra que eles não estavam preparados para aquela quantidade de pessoas a bordo. Então, de duas, uma. Ou eles calcularam a comida e bebida para uma quantidade e acabou vendendo a mais, ou eles saíram vendendo sem nem imaginar, sem se preocupar, colocou ali o que tinha que colocar e, assim, dane-se. Porque, gente, para quem é de fora do Rio, talvez, eu não sei se eu vou conseguir descrever para vocês exatamente, né? Mas, da Enseada de Botafogo até Copa, por mar, vamos botar que é no passeio de fim de ano, tá? Não vou nem dizer os passeios normais. Mas no passeio de barco no fim de ano, deve levar o quê? Em torno de 40 minutos, dependendo da velocidade, claro, e também da quantidade de barcos na água, né? Porque tem muito mais barco na praia, no Réveillon, do que tem normalmente, né? Então, assim, da Enseada até Copacabana são 40 minutos. Só que, quando acabou a bebida e a comida, eles não tinham chegado nem no Pão de Açúcar ainda. O Pão de Açúcar fica no bairro da Urca. E é tipo, Botafogo, Urca. É um grudado no outro, tanto que eu falei pra vocês, né? O Cais do Sol e Mar fica entre Botafogo e a Urca. Porque, assim, é bem no meio mesmo. Então, o barco, ele não tinha nem entrado na parte da praia que a gente considera já Urca mesmo, né? Dito de fato a Urca, que é ali na região da Praia Vermelha. Então, gente, vocês imaginam. Eles não andaram nada e já tinha acabado comida e bebida. Quer dizer, eles não tinham saído nem de Botafogo. Então acabou tudo muito rápido. E eles ainda tinham que ir para Copacabana e voltar. Então você também já vê o começo de indicações de uma falta de organização melhor. O Heitor, né, que é o sobrevivente que eu comentei com vocês, que convidou a Fátima e tá na série, né, ele fala uma coisa que me pegou bastante. Ele faz um questionamento em relação às pessoas que estavam no barco não terem se atentado para as avarias, para a conservação do barco, para como que estava o barco, o estado que estava o barco. E aí ele fala, tipo assim, quando você vai voar de avião, você olha os pneus da aeronave? Ninguém olha. Nem eles olharam. E é muito isso mesmo. Porque assim, você pode ficar preocupado, claro, mas quem que pede para, sei lá, antes de embarcar no ônibus ou subir num avião? Quem pede? Ah, não, olha só. Antes de entrar, eu tô entrando, mas eu quero primeiro saber como é que estão os pneus. Aí pede para ir lá conferir os pneus. Pede para conferir os instrumentos, a marcha, caixa de câmbio, como é que tá o freio, saber se a manutenção tá em dia, se tem algum problema. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Por quê? A gente confia que a empresa dona daquele meio de transporte já fez isso e que algum órgão responsável já fiscalizou. E por mais temor que a gente tenha, eu, por exemplo, viajo de avião, viajo de ônibus, eu morro de medo, gente. Já entro no avião achando que é aquele avião ali que vai cair que eu vou morrer. Toda viagem de avião eu fico extremamente agoniado. Então, eu fico com medo. As pessoas têm temor. Mas, mesmo tendo, a gente embarca. A gente voa. Outra coisa também, que ninguém ali dos passageiros sabia ou foi dito para eles onde estavam os coletes salva-vidas, se tinha bote no barco, quais as orientações em caso de ter algum problema. E naquela animação de festa de virada de ano, muitos estavam ali pela primeira vez indo ver esse show de fogos pela vista da praia, né, de fora do mar, na verdade, né? Então, como muitos ali estavam indo ver pela primeira vez da visão do mar, o show de fogos, também
a maioria não perguntou, assim, nem se atentou de pensar em perguntar. Eles dizem que a água começou a entrar pelos banheiros, pelos vasos, pela escotilha do barco. E aí, quando chega em frente ao Pão de Açúcar, e aí já sem na Urca, né, ali na Praia Vermelha, o motor do barco foi desligado ou desligou. Não ficou muito claro para mim se foi uma coisa ou outra, mas o motor morreu, né? Foi desligado e o barco inclinou um pouco, que é o quê? Uma indicação de que já tinha água entrando. Mas não teve, me parece, uma pessoa para reparar nisso na hora, ou sei lá, ou alguém até chamou a atenção, mas não falou nada, não apontou, não perguntou. Não sei, talvez porque eles estavam no mar? Pode ter sido. Porque você está no mar, você sabe que tem onda, era mar aberto, então assim, tem aquelas ondinhas. Pode ser que tenham achado que o barco, na verdade, não estava caindo para a direita. Ele estava só indo direto nas ondas do mar porque o motor estava desligado. Aí, nesse momento, quer dizer, o barco já está um pouco inclinadinho para o lado. Chegou a marinha, né, a capitania dos portos, o que é normal. Eu já fiz um passeio de escuna, tanto na Baía de Guanabara, quanto na região dos lagos, né, lá em Búzios, e em todas as vezes que eu fiz passeio de barco, a marinha parou a escuna. Então, esse barco ou lancha da marinha parou ao lado do Batomushi, alguns marinheiros embarcaram, e aí meio que pareciam que eles estavam contando as pessoas a bordo, e disseram que o barco ia precisar voltar para o cais de onde saiu. E aí, o Batomushi 4 fez a volta para o Sol e Mar, escoltado por esse barco, por essa lancha da marinha. Lá no restaurante, né, o Sol e Mar, na verdade, essa área, né, esse restaurante específico, né, ele fica, a frente dele voltada para a repórter Nelson Moreira, né, para a avenida, e nos fundos dele fica um pequeno cais. Então, o barco voltou para o cais, os passageiros resolveram ficar no barco, porque assim, eles já tinham pago o passeio, faltava muito pouco tempo para a virada do ano, ninguém explicou nada, ninguém falou que estava com algum problema. Ele já estava todo mundo animado, né? Já estavam lá mesmo. Não tinha também para onde ir se não fosse ali. Então eles ficaram onde eles estavam. E aí o comandante Camilo e outras 3 pessoas foram conversar dentro do Sol e Mar. Alguns sobreviventes relatam que eles têm certeza que o Camilo não queria continuar. Mas o passeio continuou. Às 11h15 da noite, o dono do barco, ou o dono do restaurante, manda voltarem para o mar. E aí o Renato Machado, que também aparece no documentário, que eu não sabia também que ele estava esse tempo todo na Globo, ele era repórter na época, né? Ele estava na praia nesse dia, na verdade ele não estava na praia, ele estava em um barco na praia de Copacabana, ali naquela região da água, entrevistando pessoas no mar mesmo, e ele passa pelo Batomushi 4. Depois da curva do Pão de Açúcar, ali já é oceano, já é mar aberto. Você sai da Baía de Guanabara, né? Que é tipo no formato de uma ferradura, e entra no Oceano Atlântico. E aí é quando o barco pega muitas ondas e ondas muito maiores. Então, com isso, o barco já está com água entrando, que eu não sei como o pessoal da Marinha não viu isso. O barco já estava de lado, já estava com água entrando à beça, e aí o barco começou a adernar. E o que isso significa? Ele começou a tombar para um dos lados, nesse caso o lado direito. E aí tudo dentro do barco vai caindo. Não fica muito claro, eu não sei se ficou, se deixou, se eu entendi direito quem foi que ordenou. Mas alguém, o comandante ou outra pessoa, manda todo mundo ir para a esquerda do barco para tentar equilibrar. Só que não deu certo. O barco já estava tão tombado para o lado direito que as pessoas começam a cair na água. E aí foi o fim desse primeiro episódio. Gente, o fim desse primeiro episódio, olha... O relato do Boris, ele foi com a esposa, com o filho, né, o Dudu. Ele conseguiu... ele contando... Gente, ele diz que conseguiu, né, pegar alguns coletes, porque ele tinha visto onde os coletes estavam. E aí ele deu um para a esposa. Ele conseguiu pôr um no filho dele. Só que na hora que ele ia amarrar o colete na criança, no menininho, o barco virou completamente. Ai, gente, juro... Olha, eu chorei muito. Nossa, olha, não gosto nem de lembrar.
Não gosto de lembrar porque é muito difícil. Ele falando, e aí vai passando as fotos do menininho. E aí ele vai contando, assim, os momentos, o que aconteceu, o que ele fez, o que ele lembra. Muito difícil. Gente, olha, desculpa. É muito difícil. Assim, de tudo, ele contando a história dele com o filho dele acaba comigo. Eu tô contando aqui de novo, já tem dias que eu vi. Eu tô chorando tudo de novo. É muito forte. É muito forte. Calma, eu vou voltar. O segundo episódio já se inicia com atores encenando o naufrágio, pessoas caindo na água, o desespero, as coisas que estavam dentro do barco despencando em cima de quem estava na água. E aí os relatos de quem sobreviveu, assim, você ouve e você acaba se colocando naquela situação, você sente o desespero, você visualiza a cena, a noite, o breu, a imensidão de você estar em alto mar, só que é uma água escura que você não consegue ver nada, não tem luz, não tem um ponto assim luminoso para sua visão, né, sua vista focar, então você não consegue ver nada. As pessoas se afogando, fico imaginando as pessoas gritando, berrando, e aí alguém, né, puxando, e um puxa o outro, um agarra o outro, tentando se salvar. Cara, não, gente, sério. É muito além do que desesperador. E aí eles contam que passou um iate, passou barco e ninguém fez nada. Ninguém prestou socorro. Então assim, você imagina... Ai, olha, eu não gosto nem de imaginar. Eu não gosto nem de tentar imaginar a aflição dessas pessoas. Porque você imagina, você tá no meio do mar. Até mesmo dentro do barco, tal, esse negócio, a tecnologia era extremamente diferente do que é hoje. Você tá no meio do nada, no alto mar, longe da praia beça, assim, da areia da praia beça. Tudo escuro. É um negócio que você consegue pensar, eu vou morrer. Aí passa um monte de gente que podia socorrer, passa e não socorre. Olha, é inimaginável. E aí no meio daquilo tudo, daquela água, daquela escuridão, daquela imensidão, os fogos marcando a meia-noite começou. E enquanto na praia se comemorava a entrada de 1989, os corpos dos passageiros do Batomushi boiavam. Mas a ajuda chegou? Chegou. E ela chegou primeiro em uma traineira onde estavam o Jorge Souza Viana e o Marcos Lourenço com as famílias deles que tinham ido lá ver os fogos. Eles tinham saído de Jurujuba, que fica em Niterói, né, do outro lado da Baía de Guanabara, tipo assim, praticamente de frente, né, para a Zona Sul, para ir até Copacabana para ver os shows de fogos. E eles viram o momento que o Batomushi adornou na Praia Vermelha, eles ouviram os gritos de socorro. Por quê? Porque eles estavam vindo de frente para o que estava acontecendo, né? Os outros barcos que estavam vindo na Zona Sul também, eles estavam vindo paralelo a Batomushi, e eles não. Eles estavam vindo de frente ou de costas, né? Depende de como você entende. Mas assim, eles estavam vindo numa direção que dava para ver exatamente o que estava acontecendo. Quase assim, de camarote. E aí eles pararam ao lado do fundo do Batomushi, para vocês terem uma noção. O barco já tinha virado a ponto do fundo tá para cima. E aí, inclusive, tinham pessoas, né? Eles falam lá, tem inclusive pessoas que sobreviveram, então, no documentário, que ficaram em cima desse fundo. E aí eles começaram a botar gente para subir para o barco deles. Jogaram boias na água, eles puxaram pessoas pela roupa que eles contam. Eles conseguiram pegar 2 crianças e foram, inclusive, eles quem resgataram o corpo da Yara Amaral. Depois da traineira, chegou também um iate chamado Casablanca, que era na época de um empresário no ramo de ótica e também ajudou a resgatar pessoas. E como ele era muito maior, ele salvou inclusive muitas e muitas pessoas. E aí foi lá no Casablanca que o Boris encontrou o corpinho do... Ai, gente, eu vou chorar. Ai, gente, coisa com criança me acaba, cara. Mas foi lá no Casablanca que o Boris encontrou o corpinho do Dudu. Ele conta, né, que tentaram ainda fazer ressuscitação, tentaram salvar o menininho. Ai, gente, chorei. Desculpa.
mas ele já estava morto. Me desculpa, gente, chorei. A traineira salvou 32 pessoas e as levou de volta para o Cais do Sol e Mar. Era 00:30. O Batomushi, quer dizer, ele virou 1h20 depois dele ter saído do cais, né? Quando ele parou lá por causa da Capitania dos Portos. E aí eles repassam o vídeo de reportagens das pessoas puxando corpos. Ai, gente. Gente, eu vou chorar esse episódio inteiro. Tô chorando de novo. Porque eles mostram os vídeos, né? As reportagens das pessoas puxando os corpos na água, assim, sabe? Na beira da praia, que estavam vindo das lanchas. Por que aconteceu? Mandaram várias lanchas para o Casablanca para poder tirar os corpos e as pessoas de dentro e levar, né, pra praia. Então, eles vão mostrando as pessoas puxando, sabe, os corpos com roupinha branca. Ai, gente, sério. Eu tô muito chorosa hoje. Desculpa, gente. Eu nem vou cortar. Nem vou editar. Vou deixar do jeito que tá. Chorando mesmo. Desculpem. Algumas das vítimas sobreviventes foram levadas para o Yacht Club, que fica na Urca. É bem pertinho do Sol e Mar, gente. Tipo, são 6 minutos andando. Bem pertinho mesmo. Fica antes da faculdade. A Unirio fica ali também na Urca. É bem pertinho, dá pra ir andando. As coisas já estavam bizarras. E para piorar, as pessoas responsáveis pelo Sol e Mar estavam promovendo uma festa de Réveillon também dentro daquele restaurante. E o que eles fizeram? Proibiram que as vítimas entrassem ou passassem pelo restaurante para que não atrapalhassem ou assustassem, sei lá, quem estava lá dentro celebrando a entrada de um ano novo. Só foi colocado para dentro do restaurante um garçom do Batomushi, que sobreviveu. Inclusive, ele fala na série documental. E essa pessoa, como era da tripulação do barco, né? Quer dizer, um contratado da empresa, ele foi colocado para dentro. O resto foi proibido. Só que não seria possível evitar que as pessoas soubessem por quê. Chegou repórter, chegou câmera de TV, chegou televisão, radialista, jornalista, chegou polícia. Não tinha como as pessoas não saberem o que estava acontecendo, o que tinha acabado de acontecer, porque a notícia ia sair em todos os jornais, não só daqui do Rio, mas do país inteiro. E aí o Bernardo, ele é bem, inclusive, bem presente nessa série documental. Ele fala, né, o Bernardo, né, o filho da atriz, né, da Yara Amaral, ele fala que ele tinha ido ficar na casa do pai nesse Réveillon. A mãe dele até parece que chama ele para ir junto, ele não quer ir, ele vai para casa do pai. E aí, a 1h, né, do dia 1º de janeiro de 89, o pai dele, que tinha saído, volta para casa e avisou a ele e ao irmão dele, né, o outro filho da Yara Amaral, que tinha acontecido um acidente com a Yara, com o irmão dela e a mãe dela. Quer dizer, a mãe deles, o tio deles e a avó deles. 55 pessoas morreram no naufrágio. Foram dias e dias para se conseguir identificar esses corpos. Então, alguém precisava ser responsabilizado por aquilo. E a promotora pública, Leni Costa de Assis, foi designada para o processo criminal. O içamento do Batomushi, para vocês terem uma noção, foi transmitido ao vivo. E aí a gente entra no 3º episódio. E aí a série aqui foca em mostrar a questão jurídica, né? O desenrolar jurídico desse naufrágio. O barco, ele foi para o Arsenal da Marinha depois de ser içado da água. Era um barco que, na origem, quando ele se chamava ainda Cama Louca, cabiam 28 pessoas. E aí um relatório, que ele é mostrado, inclusive, né? Ele foi feito pela Capitania dos Portos em julho de 87. Quer dizer, um ano e pouquinho antes. E foi assinado, inclusive, pelo capitão de corveta, e mostra lá o nome, que era Dilson José Pires, da Marinha Mercante, ele. E lá estava escrito que caberiam 153 pessoas no barco, com os passageiros e a tripulação. No total, 153 pessoas. A organizadora e quem comercializou o passeio, Itatiaia Passeios, que era o nome do lugar, alegava ter vendido 135 ingressos. Mas vamos lembrar que todos os sobreviventes do Batomushi 4 e até mesmo quem fez o passeio no Batomushi 3 disseram que o barco estava superlotado, estava muito cheio. Então, se cabe 135 pessoas tranquilo, se estava muito cheio, tinha muito mais do que isso, né?
Os donos da Itatiaia Passeios eram Francisco Garcia Ribeiro e os do Batomushi Rio Turismo, Faustino Puertas Vidal e o Álvaro da Costa. E eles foram presos por 3 dias e soltos já no dia 25 de janeiro de 1989. O laudo da perícia concluiu que o barco embarcou às 11h45 da noite do dia 31 de dezembro de 1988 entre a ilha da Cotunduba e a Praia Vermelha, quer dizer, ali no Leme. Então, eles nem chegaram perto de Copacabana. E também dizia que o barco estava com má conservação e com excesso de passageiro. Então, foram denunciados pelo Ministério Público em 1991. Álvaro Pereira da Costa, Faustino Puertas Vidal, Francisco Garcia Ribeiro, Edson Gonçalves de Carvalho, que inclusive era o mecânico do barco, Ramon Rodrigues Crespo, Gerardo Morgave Senro, Avelino Fernandes Rivera, José Ramiro Gandara Fernandes, Pedro Gonzalez Mendes, Juan Carlos Rodrigues e Carlos Gambino Morgado. A maioria desses homens fazia parte de uma associação de empresários da Galícia, uma região no noroeste da Espanha, que inclusive faz fronteira com o norte de Portugal. E eles tinham diversos empreendimentos aqui no Rio, como a Help Discoteca, que era até bem famosa, assim, eu já vi, inclusive, em outros documentários de outras coisas, o letreiro dessa discoteca, que ficava em Copacabana, muito famosa na época, muito badalada, sabe? As pessoas famosas iam e tal. Eles tinham também hotéis, motéis, restaurantes, pizzarias, assim, por quase todas as regiões da cidade do Rio. Na Zona Norte tinha, e principalmente na Zona Sul e no centro do Rio. Em relação ao barco, tinham concertos no casco feitos com concreto. Assim, eu posso não entender nada de barco, gente, porque realmente não entendo. Mas você fazer um concerto usando concreto, eu acho que é meio óbvio que um concerto em barco não deveria ser concreto, né? Mas tudo bem. 3 bombas do porão estavam queimadas. E aí o Edson, como eu disse, né, que era o mecânico responsável pelos concertos, ele disse que a falta da manutenção adequada era, na verdade, a falta de dinheiro, visto que os donos se recusavam a gastar dinheiro com esses concertos, que os mais adequados, né, os apropriados para serem usados em embarcações, custavam muito caro. Então, o que eles faziam? Eles mandavam ele baratear, fazendo, na verdade, uma boa gambiarra, né? E aí, ele fazia o que dava para fazer. Consertava do jeito que dava para consertar. Esse barco, ele foi construído no Nordeste e depois que eles compraram, eles fizeram diversas modificações. O ex-dono, quando o barco ainda se chamava Cama Louca, que inclusive é um nome muito estranho para um barco, ele afirmou que ele nunca colocou mais de 25 pessoas a bordo. E você olhando assim no documentário o tamanho do barco, eu confesso para vocês que eu, Gisele, não consigo imaginar 150 pessoas ali dentro. Juro por Deus, não consigo imaginar. 25 pessoas eu consigo. Agora, 150, olhando assim pelo vídeo, não consigo imaginar essa quantidade de gente. Eu já passei em escuna 2 vezes o tamanho daquele barco e não vi 150 pessoas dentro. Na última modificação que foi feita nesse barco, foi posto mais um convés também de concreto de quase 4.000 quilos, que é a parte que estavam as cadeiras de plástico, né, nesse deck de concreto, e aí tinha uma escada em caracol de ferro que descia para o andar de baixo, né, óbvio. Cara, uma caixa d'água de quase 700 quilos. Porém, o barco tinha vários banheiros, né, várias privadas, que não tinham válvulas de retenção, as escotilhas do barco estavam sem tampa, as bombas de esgoto não funcionavam. E essas modificações dizem terem sido supervisionadas pelo Mário Rodrigues Triller, um engenheiro elétrico, não era um engenheiro naval, mas que foi apontado pelos donos como tendo sido responsável pela obra da construção do deck de concreto. Só que adivinha, o Mário foi uma das vítimas fatais do naufrágio. Mesmo tendo concedido diversas licenças para os proprietários usarem esses barcos, a Marinha negou veementemente ter sido negligente. É uma coisa que acontece, por exemplo, por exemplo, no caso da Boate Kiss, que os bombeiros tiraram deles da reta. Assim, a gente deu autorização para funcionar, a gente deu.
Nossa, a gente deu licença para o estabelecimento, mesmo eles não tendo uma saída de emergência apropriada, demos. Aí pega fogo, mata aquela quantidade de pessoas. Nossa, não. Gente, olha, a gente não viu nada disso. Nossa, fomos enganados, fomos ludibriados. Tipo, sério mesmo? Mas tá, tudo bem. Aconteceu isso. Negaram que eles tinham sido negligentes. Não. Um barquinho daquele de concreto. Eu disse que cabiam 150 pessoas, que estava tudo bom. Disse não. Não fui eu. Parecia eu. Tinha minha cara, falava como eu, mas não era eu. Mais ou menos assim, sabe? Os advogados eram Evaristo de Moraes Filho e Jorge Tavares, se eu não me engano os nomes, que defenderam os empresários dos processos. Eles também deram entrevistas à série documental, assim como o João Francisco, que é advogado das vítimas. Os crimes da denúncia eram expor a perigo embarcação própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente, a impedir ou dificultar uma navegação marítima, e era um crime qualificado porque resultou em lesão corporal ou morte, e também eles foram denunciados por corrupção ativa. Diversas testemunhas contaram que viram o sargento da Marinha, Antônio Braga de Vasconcelos, e o sargento José Reinaldo Franco serem subornados no dia do acidente, que quando a lancha da capitania com eles mandou o Batumushi voltar lá no cais, teve uma ou duas pessoas que disseram que viram quando eles receberam uma quantia que pareceu serem $120, que foi pago pelo dono da Itatiaia Turismo, Francisco Ribeiro. Os advogados de defesa dos espanhóis contestam isso. Eles dizem que a capitania fez 2 contagens no barco, que na primeira contagem eram 145 pessoas e que na segunda contagem já eram 149 pessoas, mas que ambas ainda contagens abaixo do especificado na licença, que eram de 153 pessoas permitidas. Só que vocês lembram que lá no começo eu falei para vocês que a Itatiaia disse que tinha vendido 135 ingressos? Então, peraí, você diz primeiro, assim que acontece o acidente, não, a gente só vendeu 135 ingressos, o barco não estava cheio não. Mas aí depois, quando entra no processo criminal, aí vocês dizem que a Marinha fez a contagem e que tinham 145 a 149 pessoas no barco. Peraí, então já tem a mais. Então só aí já tem quase 15 pessoas a mais dentro desse barco. Então já temos aí também uma incongruência de informações. Tem 135 ingressos vendidos, mas tinham 149 pessoas dentro desse barco, então já estava acima do limite que vocês venderam. O que vocês dizem que venderam. Tô errada? Não tô. E aí os 2 sargentos foram condenados em julho de 1991 pela Justiça Criminal e pegaram 2 anos por negligência na liberação do barco, não pelo suposto suborno. A promotora Leni, ela fala sobre o dolo eventual. E o que é dolo eventual? O dolo eventual acontece quando quando pratica uma conduta ou quando ele vai fazer alguma coisa, ela não tem muita certeza de que aquela conduta dela vai causar algo como uma morte, um acidente. Ela prevê que possa acontecer algo grave, mas ela não tem certeza. Então, ela vai lá e pratica a conduta, aceita aquele risco. Essa questão do dolo eventual é uma aula até que eu tive umas 2 ou 3 aulas sobre isso na pós-graduação, E eles sempre dão muito o exemplo do carro. Quando você bebe e você sai para dirigir, você sabe que se você beber e dirigir, você pode causar um acidente. Mas quando você entra no carro bêbado, você não sai para atropelar alguém, ou para matar alguém, ou para se matar. Não, você sai, pega o carro que você quer ir embora, você quer ir para sua casa. Mas se nesse caminho você atropela alguém, é um dolo eventual. Você sabia que dirigir embriagado pode causar um acidente. Você quer matar alguém? Não. Mas você acaba matando. Então, eles sempre usam, eu lembro que eles sempre usavam nas aulas, na minha pós-graduação de Ciências Criminais, os professores sempre usavam essa analogia para explicar o dolo eventual. Em contrapartida, o que os advogados de defesa dos empresários insinuam? Que é o comandante Camilo, que não podemos esquecer, morreu no naufrágio. Que ele seria o responsável por decidir se, com o mar como estava, continuaria ou não a viagem. Então, a gente vê aqui uma coisa que acontece, isso aqui aconteceu em 1978. Eu agora, essa semana, terminei de ver a série sobre o acidente do avião da TAM, que bateu no prédio da TAM, no voo 3054, se eu não me engano, que é na Netflix,
E aí as pessoas também falam muito da culpa dos comandantes, né? Porque tinham 2 comandantes no voo aquele dia. Não era um piloto e um copiloto, eram 2 comandantes, né? 2 pilotos. Só que estão mortos. E aí tudo bem, podem ter errado, realmente tem um erro ali. Mas assim, eles estão mortos. Então é muito fácil, né? Você acusar quem tá morto. E aqui no caso, os dedos da defesa dos empresários e dos empresários se viram todos para quem tá morto. E quem que tá morto? O comandante e o engenheiro. Eles morreram no acidente. Eu, sinceramente, gente, eu vou até me adiantar aqui no que eu ia falar no final, mas realmente você acha que se o comandante e o engenheiro realmente tivessem certeza absoluta de que aquele barco poderia afundar, algum deles teria entrado? Não teria, gente. Vocês vão me desculpar, mas é impossível. Porque ninguém, a não ser que acordaram aquele dia falando, eu estou a fim de me matar hoje. E como eu estou a fim de morrer hoje, eu vou levar vários comigo. Só nesses casos, que nem já aconteceu um acidente de avião, se eu não me engano, na Alemanha, na Suíça, que o comandante queria se matar e ele simplesmente pegou o avião e tacou num morro qualquer, numa montanha qualquer e matou todo mundo dentro do avião. Mas isso, assim, são exceções que acontecem. É impossível que a pessoa, o engenheiro, tanto o Mário Rodrigues quanto o comandante Camilo, tenham decidido a entrar naquele dia num barco que eles tinham certeza de que iam naufragar. Eles não fariam isso. Mas eles estão mortos. Quem que defende eles? Eles não estão aqui para contar história nenhuma. Então, bota a culpa neles, né? Porque já viu morto. Morto não tem nem dívida e nem tem como ser acusado de crime nenhum. Então, bota a culpa no morto. A sentença do processo criminal contra os espanhóis saiu em novembro de 1990. E aí eu vou deixar aqui, neste momento, eu vou parar e vou deixar, eu quero que você agora, nesse momento, você me diga o que foi que aconteceu, qual foi a sentença desse processo criminal. Eu vou agora ficar quieta, em silêncio, e eu vou deixar que você adivinhe o que foi que aconteceu. Exatamente, foi todo mundo inocentado pelo juiz chamado Simões Costa. Eles só foram responsabilizados de qualquer coisa, ou por qualquer coisa, realmente, no Tribunal Marítimo. Agora, na Justiça Criminal, nada. Quem foi que acertou? Tenho certeza que todo mundo. Se você é brasileiro, raiz, você acertou que a sentença seria essa. A Lene, claro, apelou, mas ela só poderia colocar na apelação os nomes do Álvaro Pereira, do Faustino Vidal, que eram os que estavam lá no Sol e Mar, naquela passagem de ano, e eles foram condenados a 4 anos de prisão. O Boris, o Boris, eu lembro dele, dá vontade de chorar. Ele, né, que foi o sobrevivente do naufrágio, né, o marido, o pai, né, que eu contei pra vocês do Dudu, ele era auditor fiscal. Então ele começou a investigar as contas de todas essas empresas que faziam parte desse aglomerado da associação. Isso no final de 1993 já, tá? Então, como é uma investigação de um crime federal, que é o crime de sonegação de impostos, o processo caiu para a procuradora federal, a Silvana Patini, que ela é ouvida na série, e aí já se abriu um processo criminal tributário. E esse processo foi acatado por um juiz federal, então virou realmente um processo. E aí, no fim disso, foi decretada a prisão em 1994 contra o Avelino, o Faustino e o Álvaro. Só que esses dois últimos estavam encarcerados, né, pela condenação na Justiça Criminal. Só que aconteceu o quê? Entraram para o regime semiaberto. Só que eles saíram e não voltaram. Isso aconteceu em maio de 94. Em 1998, surge boatos de que o terceiro condenado, o Avelino, que estava foragido, teria aberto uma empresa na cidade de Vigo, na Espanha, que era uma revendedora de carros de luxo. Foi uma jornalista da Rádio Globo, se eu não me engano. Posso estar enganada, tá, gente? Salvo engano, ela era uma jornalista da Globo. Inclusive, ela é bem importante nesse caso, assim, eu acho, sabe? É uma das pessoas que ficou ali investigando, não desistiu da investigação, continuou fazendo reportagens, não deixou o caso morrer. Ela, assim, é uma peça muito importante nisso tudo. Então, o Avelino... Chegou nela essa informação de que o Avelino e o Faustino estariam na Espanha. O Renan Calheiros, que, gente, eu nem lembrava disso, juro, tudo bem que era também 98, né? Eu era pequena ainda, relativamente pequena, devia ter uns 12 anos.
uns 12 anos, é mais ou menos isso, uns 12 anos. Então, assim, não me recordo, né? Era muito criança. Mas o Renan Calheiros era ministro da Justiça. E aí ele pediu a extradição, tanto do Faustino quanto do Avelino. Só que o pedido de extradição referente ao Avelino foi negado, mas o do Faustino foi concedido. E aí a gente vai lembrar que o Avelino era o dono da revendedora de carros de luxo. E que inclusive fala, né, no documentário que ele, na cidade ali, nessa cidade da Espanha, era uma pessoa muito benquista naquela comunidade. Uma pessoa com dinheiro, com posses, uma pessoa influente. Então, nossa, por uma coincidência do destino, meu Deus, não sabemos o porquê, né? Contém ironia. O pedido dele foi negado, mas o do Faustino foi concedido. E aí, pula para 2008. 35 famílias pediram indenização na justiça. Só uma até 2008. Um acidente que aconteceu em 88. Uma família, 20 anos depois, tinha recebido 1/3 do valor que ela deveria ter recebido. E mesmo todos esses anos depois, a maioria das famílias ainda não tinha recebido nada. Nada. O Bernardo, né, o filho da Yara, ele recebeu a indenização pela morte da mãe dele depois de 26 anos. Em 2009, a série fala que 4 empresários foram absolvidos em segunda instância e em outros processos referentes também ao mesmo acidente. O fim da série documental é com todos os nomes das vítimas fatais do naufrágio do Patomuxa passando. Gente, que coisa mais triste. É muito triste, assim, é de destruir o coração. Porque, cara, eram pessoas que viraram um nome passando num fundo preto. É muito triste, é muito, muito triste. Eu já falei, né? Eu já chorei aqui no episódio e vocês não têm noção do quanto que eu chorei assistindo. Eu, no geral, gostei da série, mesmo com a dramatização, que eu sempre fico meio com medo de dramatização, porque eu não sei, eu sempre sinto que a narrativa fica meio artificial, fica um pouco forçada, não fica uma coisa natural, sabe? Às vezes fica um pouco piegas, não sei. Então, geralmente eu não gosto. Mas eu, no geral, gostei da série. Tem quem chame o caso do Batomushi de tipo Titanic brasileiro. Eu não sei se eu concordo muito, porque eu não gosto muito dessas analogias, sempre com algo de fora. Eu fico sempre com a impressão de que é uma comparação ou exagerada, seja na proporção, seja na motivação do evento. E sei lá, eu acho que tira a importância de uma tragédia que aconteceu aqui no Oceano Atlântico Sul, não no Oceano Atlântico Norte, sabe? Então não sei se eu concordo muito com essa comparação, mas eu sei que muita gente faz essa comparação do Titanic brasileiro. O que sempre me impressiona em casos assim, eu não vou chamar de antigo, porque assim, a gente já era nascida quando isso aconteceu, mas eu vou chamar de casos passados. É o fato de que, a gente não aprendeu nada. O Brasil, mesmo depois de 37 anos, né, tá lotado de histórias de empresários que fazem de qualquer jeito, qualquer coisa. Eles subornam, eles sonegam imposto, eles enganam gente, ameaça funcionário que não pode fazer nada com medo de perder emprego. Tudo para lucrar o máximo que eles podem. Então, assim, eu acho muito triste. Eu acho muito válido, assim, demais, mostrar para uma geração nova o que fizeram com essas vítimas, sejam as fatais, sejam as sobreviventes. A gente sempre cita uma frase, né, no curso de história, eu acho que é do George Santayana. Tem gente que fala que é do Edmund Burke, mas eu acho que é do George Santayana. Ele é um filósofo, né? Ele escreveu sobre história, moral, tradição, umas coisas assim, tradição, que é: aqueles que não conhecem seu passado estão condenados a repeti-lo. E estão mesmo, gente, assim, porque ainda vemos hoje, em 2025, empresários sendo absolvidos de acusações de sonegação, de crime, de roubo na cara dura, e até em casos semelhantes ao do Batomushi. Ou então casos com indenização que precisa ser paga e morre a família inteira da vítima sem ver uma moeda, mesmo tendo decisão favorável para receber. E não é só de empresário não, tá? Porque eu já fiz aqui mesmo casos criminais em que o Estado foi condenado, como o caso da escola base. E as vítimas sobreviventes, né, que foram o caso na escola base, o seu Yukushiro e a esposa morreram e não receberam. E a gente está agora em 2025, a gente continua vendo isso acontecer. E tem mais.
Não fiquem vocês achando que esse tipo de acidente, de naufrágio de barco, não acontece mais. Isso acontece muito, principalmente lá na região norte. Então, assim, a única coisa que eu senti falta, que eu falei, eu já gostei no geral eu gostei do documentário. A única coisa que eu senti falta é que poderiam ter mostrado sobre o que a Marinha fez depois desse acidente, ou se mudou algo, em como são feitos esses laudos de liberação, essas inspeções no mar, se ficou mais rigoroso, se continua a mesma coisa. Porque eu acho que assim, seria bom a gente saber quais procedimentos foram adotados para que acidentes desse porte não acontecessem mais. E eu senti falta disso. Assim como também no caso da TAM, que eu falei para vocês que eu assisti agora, eu também achei que eles poderiam ter colocado essa questão, porque você imagina, você acaba de assistir um documentário e você vê uma tragédia, assim, horrível, horrível, desesperadora. Então você acaba ficando com medo. Mesmo sendo uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás. Seja no caso da Tânia, que aconteceu em 2007, seja no caso do Batomus, que aconteceu em 88. Você fica com medo. Então, eu acho que seria interessante eles mostrarem e falar, olha, aconteceu isso aqui tudo. Porém, em 2024, 2025, as coisas agora são feitas dessa forma, o procedimento é feito dessa forma para evitar, para mitigar que novos acidentes como esses aconteçam. E isso não tem. Bom, eu acho que seria muito bom eles terem incluído esse tipo de informação. Acontece acidentes de barco, como eu acabei de dizer. Gente, acontece todos os dias. Claro, não com tantas vítimas assim. Mas empresa de passeio marítimo com problema em embarcação existe, gente. Na região norte, vira e mexe, tem naufrágio de barco. Sabe aqueles barcos que fazem transporte de pessoa? Vira e mexe, um naufraga e mata gente lá na região norte. Porque eles usam muito barco para fazer transporte. Porque as rodovias, as estradas são muito ruins. Então eles fazem um caminho de um lugar para outro de barco. E isso acontece naufrágio, de morrer muita gente, sempre. Então eu acho que talvez fosse uma oportunidade de mostrar que melhorias efetivas foram feitas, tanto em questão a passeios turísticos, como de transporte de pessoas. Porque, para você que não é de fora aqui do Rio, a gente tem transporte de barcas do Rio para Niterói. Assim como eu sei que em Salvador também tem o mesmo tipo de passeio. Se eu não me engano, em Florianópolis também tem esse tipo de trajeto, né? Que se faz por barca ou por balsa, né? Quando tem transporte de carro. Então, eu senti falta disso, porque até mesmo, gente, para mostrar que essas pessoas não morreram à toa. A vida delas precisa ter feito diferença, para que outras pessoas não morressem como elas morreram. Então, assim, gente, é isso. Assistam, caso vocês ainda não tenham assistido. Eu acho que vale a pena, apesar dessa pontuação que eu faço. E depois vocês me digam a opinião de vocês. Se você conhece, eu lembro de mais um caso aqui no Brasil parecido com o do Batomushi. Me desculpem o choro, gente. Olha, eu não achei que eu fosse chorar. Eu chorei muito no dia que eu assistia. Mas eu escrevi o roteiro e tudo. Pensei nos pontos que eu queria falar para não esquecer. Eu achei que eu não fosse chorar. Juro por Deus. Mas chorei. E eu peço perdão, assim. Mas, gente, não tem como, cara. Coisa com criança sempre mexe comigo. Sempre mexe comigo. E se ele ficar lembrando, né? Gente, era um bebezinho. Era muito pequenininho. Ai, meu Deus do céu. E não foi só ele que faleceu. Ele não foi a única criança que faleceu. Se eu não me engano, teve uma criança, uma menininha de 3 anos que faleceu também. Eu posso estar enganada, mas eu acho que tem uma criancinha de 3 anos que morreu também. Então, assim, gente, é um negócio imperdoável. Acho que a palavra é essa. É um acidente imperdoável. Mas que, infelizmente, as pessoas têm tendência a esquecer. Então, eu fico feliz da cabeça das pessoas estarem mudando aqui no Brasil em relação ao true crime. Porque é importante que a gente volte a ver esses casos. Que esses casos sejam revistos para que a gente não esqueça. Porque os anos vão passando, vem uma nova geração e a gente não pode esquecer que essas pessoas morreram, que essas pessoas foram vítimas de um crime e de um crime que ficou impune. Ninguém pagou por ele. Então é sempre bom a gente relembrar. É isso. Eu volto com outro crime em cena. Ainda não sei exatamente qual vai ser o tema, porque tem 3
documentários que eu vi, que eu gostei muito, tô com vontade de trazer, mas ainda não sei se trarei ou não, mas se eu trouxer vocês vão saber, porque vocês vão, né, quem aí marcou aí o sininho da sinalização e segue o podcast vai receber notificação no streaming que ouve, e é isso, gente. Me siga no @sobreinvestigação, tanto no Instagram, no TikTok, Twitter, no Blue Sky, no YouTube. Gente, por favor, se você chegou até aqui, se você gosta de mim, entendeu? Desse meu jeitinho choroso de fazer episódios, me segue lá no Instagram, me segue lá no YouTube, tá? Que eu tô querendo crescer o canal, E, inclusive, esse episódio vai estar disponível no YouTube. Se você chegou, inclusive, até aqui o final, você está no YouTube, por favor, gente, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor. Gente, eu tô muito youtuber. Meu Deus do céu, eu tô muito youtuber. Mas é bem isso, é isso que eles falam, né? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, clica no sininho. Jesus, desculpa, gente. Nunca me imaginei fazer esse tipo de coisa. Meu Deus, é muito legal. Então, clica também no sininho para você receber as notificações quando tiver um episódio novo. E, gente, o canal no YouTube não vai ser sempre só áudio não, tá, gente? Vocês vão ver, inclusive já tem vídeo meu lá que eu apareço, né? Então, vocês vão poder, quem ainda não me segue em rede nenhuma, que tem curiosidade de saber quem eu sou, vocês podem ir lá no YouTube que vocês vão me ver, gente. No TikTok também, vocês vão conhecer Gisele. Criei coragem, botei minha cara no sol. Então é só você entrar lá no canal do YouTube, se inscrever. Eu vou trazer esses episódios todos em vídeo, né? Que eu acho melhor, que eu consigo fazer mais longo. Porém, ainda preciso me controlar, né, gente? Porque imagina, você abrir pra assistir um vídeo no YouTube e tem uma mulher chorando. Não tem como, né? Mas assim, nossa, já tive episódios de eu chorar, de soluçar. Vocês não têm noção. De eu demorar, atrasar o episódio, porque eu não conseguia gravar de tanto que eu chorava. Mas é isso, assim. Aqui no podcast eu tento vou tentar não cortar tanto, porque infelizmente, assim, eu fico com medo meio de soar sensacionalista, sabe, gente? Mas o que eu vou fazer? Cara, eu não sou policial, eu não sou médica legista, eu não consigo, assim, gente, eu trabalho com isso, mas isto, de certa forma, sempre me perguntam isso, né? E, de certa forma, tem coisas que eu me afasto, eu consigo trabalhar tranquilamente, tipo ver um caso ou pegar o exame necroscópico e trabalhar mesmo normalmente, como se fosse uma coisa normal. Não normal, né? Mas como se fosse uma coisa do dia a dia, porque é meu trabalho. Mas tem uns casos, gente, que não tem como. Eu me envolvo, eu choro, eu sofro, eu fico revoltada, eu xingo. Eu sou carioca, né, gente? Então, assim, eu naturalmente já xingo. Eu me seguro muito pra não falar palavrão, porque, assim, já é uma coisa muito comum de carioca. Então, assim, eu não xingo aqui em respeito a vocês, né? Vocês não têm noção de casos que eu vou falando, e aí eu vou contando, e aí eu vou lembrando. Nossa, me dá uma revolta, eu tenho que parar, que eu começo a xingar, e aí libera aquela raiva, aí volto. E é isso, gente. Volto já, tá? E a 4ª temporada tá sendo preparada, tá? Vários casos maravilhosos, já vocês vão saber. É isso. Fiquem com Deus. Beijos.